Olá. Depois deste momento vir falar de suicídio não é fácil. Parabéns pelo trabalho que fizeram, pela coragem de terem feito, com os meios que tiveram. Fantástico. Então vamos procurar explicar o que é que nos traz aqui. Eu, a Filipa Ribeiro, mais a Filipa Silva e a Ana Gama, fizemos um trabalho por iniciativa da Filipa Ribeiro, em que procurava cruzar várias variáveis, tal como personalidade, emoções e suicídio, versus a espiritualidade e a religião. Este trabalho vai ser apresentado a duas mãos, a duas vozes, e eu vou apresentar a parte espiritual e a Filipa vai apresentar a parte mais científica, onde ela se debruçou com muito mais cuidado. Começamos por este quadro. Este quadro mostra a variação das taxas de suicídio em Portugal em 21 anos e é notório que ela praticamente duplica. E se nós repararmos na gravidade sobre o suicídio, que a maior parte de vocês devem estar a par do que se está a passar, dado que são espíritas e sabem da problemática, mas o suicídio mata mais do que o somatório de mortes por homicídio e guerras. É espantoso. A primeira vez que eu me dei conta destes números fiquei um pouco aterrado com aquilo que me estava a ser dado a conhecer. E também fico admirado com o facto dos dados sobre suicídio datam de 2013 a 2014. Se nós formos à internet e procurarmos dados mais recentes, nós não encontramos informação mais recente. Com certeza que os estudos estão a ser feitos, mas eles não têm impacto suficiente para nós os podermos encontrar fazendo um browser no Google. Damos conta, portanto, que a situação está a piorar dramaticamente, mas a atenção sobre essa mesma problemática não está a acompanhar o que está a suceder. E este gráfico talvez explique a razão pelo qual não está a suceder. Dão-se as chamadas prioridades e vemos que no topo, se vocês conseguirem ver aqui por baixo, nós temos doenças do aparelho circulatório lá em cima no topo como a primeira causa de morte e temos que o suicídio, ali a verde, naquelas três linhas mais junto à base, no eixo do X, nós verificamos que o suicídio fica ali a verde entre aqueles valores, portanto realmente não tem um impacto feroz na sociedade, mas em termos relativos o impacto é grande porque duplicou em 21 anos, quando as condições de saúde e de tratamento têm vindo a melhorar. Portanto, alguma coisa de errado estará a acontecer e nós provavelmente não estamos suficientemente atentos sobre o que se está a passar. Uma coisa com a qual me deparei quando fizemos o questionário num centro hospitalar psiquiátrico em Viseu foi o facto de haver mais procura de capacidade de resposta. Portanto, há consultas todos os dias do ano e durante todo o dia, e mesmo assim não se consegue resolver o problema de todas aquelas pessoas. É impressionante a quantidade de pessoas que procuram assistência, e não é só em Viseu, assistência com um quadro clínico mental bastante problemático e com muitos deles, ou uma parte deles, com uma ideação suicida ou que já procuraram realizar suicídio. Aqui temos simplesmente um zoom sobre o que se passa em Valdecâmara. Valdecâmara, a nível de suicídio, acompanha a tendência nacional, porém, também é verdade que é nas zonas de maior ruralidade e de maior problema social e económico que se verifica um incremento relativamente à taxa de suicídio. Ali no topo, inclusive, há uma notícia sobre uma tentativa de suicídio coletivo que aconteceu aqui nesta região, estimulado pela rede, a partir de informação que circulou na rede Orkut, uma rede social equivalente ao Facebook, que funciona mais no Brasil, que eu acho que inclusive agora está mais, acho que já não existe. Não estou muito certo, mas o que importa é que realmente estranha-se como é que é possível que isto ainda possa acontecer e ainda se possam juntar pessoas informadas numa zona informada, economicamente não se pode dizer que esteja propriamente deprimida, e aconteçam casos como aquele que estão ali no topo. Não sei se vocês estão a par, provavelmente ouviram falar, eu creio que o nome é Henrique Raposo, Henrique pelo menos é. Ele escreveu um livro sobre a problemática do suicídio e a maneira de se estar e pensar no Alentejo,
O lançamento foi no ano passado e criou uma celeuma verdadeiramente impressionante e incendiou as redes sociais, nomeadamente por parte das pessoas alentejanas. Este indivíduo é de descendência alentejana, ele vai refletir sobre aquilo que não é falado sobre o Alentejo, portanto fora daquilo que é o mais bonito de se falar sobre os lugares comuns, e fala sobre o suicídio, nomeadamente na zona mais litoral e junto a Santiago de Cacém, e da taxa elevadíssima e do facto de se aceitar o suicídio como algo de normal, como é normal a violência doméstica, como é normal um outro conjunto de fatores, inclusivamente o facto de no alentejano antigo não haver não se usar a palavra violação. Eram coisas que eram aceites. Também não era a intenção do livro, mas acabamos por poder fazer a correlação entre a ausência de espiritualidade daquele povo ou daquela gente que ele reflete no livro e, inclusivamente, esta normalidade em relação ao suicídio. E as pessoas irritaram-se profundamente porque, de facto, se nós temos alguém na família ou amigos que tentaram suicídio ou que o conseguiram executar até ao fim, nós não fazemos propriamente disso um tema de conversa. É um assunto do qual se procura fugir, mas ele é muito presente. E o facto de as pessoas se revoltarem contra o autor, inclusivamente procurarem impedir no dia de lançamento que a cerimónia se executasse, e o livro teve a chancela da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Portanto, não é propriamente um livro descuidado e desprovido de boa informação e de bons dados. Mas o tema é um tema difícil e do qual as pessoas não estão propriamente preparadas para lidar com. Então, a partir desta panorâmica, encontramos aquilo que nós podemos dizer a nossa motivação e contexto para o estudo. Nós encontramos que por cada suicídio existem muito mais tentativas de suicídio, é quase como um rastilho que se cria. Que há estudos que sugerem que qualquer prática ou enquadramento espiritual pode proteger contra o suicídio, que é um dos fatores que nós procuramos analisar neste mesmo estudo. E que saber e procuramos também pelo próprio estudo como é que devemos conciliar a prática científica com a prática espiritual e de que forma elas andam como fatores complementares para o encontro da solução. E depois procuramos também, de uma forma modesta, preencher um vazio na investigação relativamente a esta temática e à sua interdisciplinaridade e assim procurar dizer algo mais sobre aquilo que é a falta de estudo sobre os resultados obtidos, nomeadamente dos tratamentos que se praticam no centro espírita. Então o sumário procurava, em género de sumário, nós procuramos dar resposta ao porquê da ideação suicida, da tentativa de suicídio ou dos ferimentos auto-infligidos que muitas das vezes levam àquilo que é a ideação ou a tentativa bem-sucedida do suicídio. Eu vou explicar, portanto, a perspectiva religiosa, que é basicamente não o faças porque Deus não quer, é pecado, versus a perspectiva espírita, que diz sim, Deus não quer que o faças, por isto e por aquilo, portanto, há uma razão, ajuda-nos, transporta-nos para uma zona de raciocínio que pode conduzir, portanto, às pessoas que vivem estes quadros clínicos difíceis para encontrarem ou para usarem como instrumento essa mesma informação e assim se poderem autoajudar. A Filipa depois vai tratar a parte da abordagem terapêutica, a psicologia e da psiquiatria e apresentar os resultados do nosso estudo. Sim, não basta além da ciência ou a palavra religiosa para nós conseguirmos resolver o problema, será pela interdisciplinaridade, será pela sua complementaridade. Eu recordo uma curta-metragem, não tão boa como a vossa, recordo uma curta-metragem de um festival, não um festival, é um evento chamado Shortcuts que acontece em Viseu, onde sou natural, e nesse filme a audiência não estava avisada sobre o que ia ver, mas percebe-se por aquilo que vamos observando que estamos a ser confrontados com um quadro clínico de depressão, de grande sofrimento psicológico
espiritual do indivíduo, que se sente maltratado no trabalho, que se sente confrontado e com pouca paciência por parte dos filhos, e inclusive de uma baixa atenção por parte da mulher, ou pelo menos ele com falta de capacidade para lidar com com tudo aquilo que está a acontecer. Então vamos nos condoendo com este personagem. Como é uma curta-metragem, tudo acontece muito rapidamente, e então às páginas tantas vê-se o indivíduo a voltar ao trabalho, depois de ter saído de lá, e a matar o chefe. E ficamos logo em sobressalto. Ele volta a casa e mata os filhos, e a seguir mata a esposa. Então vê-se que a audiência muda de opinião, de um sentimento de coitado, bolas, é difícil mas tão criminoso. E o filme e a curta-metragem termina com ele a ligar, e ele está a ligar para o SOS Voz Amiga, à beira de um telhado. E quando fomos discutir o filme, porque no final destas sessões de shortcuts está sempre alguém relacionado com o filme, neste caso estava a equipa de realização, e estávamos a perguntar, mas que mensagem é que vocês queriam passar? Vocês estão a falar de um criminoso, ou estamos a falar de um quadro clínico de dificuldade? Porque eles disseram isto é sobre suicídio, e nós não percebemos onde é que estava o suicídio, nós vimos foi o homicídio. É suicídio, é heteroagressão, que a Filipa falará mais adiante, e o que está aqui é esta desregulação psíquica, emocional, por parte do indivíduo, pode conduzi-lo à violência contra terceiros até que ele se aperceba e até que reaja, e a reação é então a tentativa de suicídio. E das poucas pessoas que perceberam exatamente este quadro, e foi daí que eles foram buscar a informação, foram as pessoas que trabalhavam, portanto, os voluntários do SOS Voz Amiga, porque é este quadro que encontram. Pessoas que reagem contra si mesmo ou que reagem contra outros, e os sinais, por não serem evidentes e por nós não estarmos informados sobre o que acontece em sociedade, tudo isto nos passa ao lado, e depois quando encontramos já é o quadro da desgraça, contra terceiros ou contra o próprio, porque nós estamos de facto preparados para compreender e sabemos reagir, sabemos ajudar em situações tão gravosas como esta, de tão elevado sofrimento. No final de contas, então, o que é que nós temos são equívocos relativamente ao suicida. Se ele é um indivíduo meramente materialista, sem consideração sobre a continuidade da vida, ele acha que, pondo fim ao seu sofrimento com a morte, esse sofrimento de facto acaba. Mas se ele é um indivíduo espiritualista e se acredita na vida depois da morte, pode haver aqui uma zona de confusão ou alguma falta de interpretação sobre o facto de ele estar a abrir a porta para mais aflições, mais gravosas, portanto, para a continuidade das suas dores. No final de contas, para ambos, ou para todos, o que eles encontram é um profundo desapontamento, depois da morte, que afinal não existe. Então, na perspectiva espiritual, ou vou dizer religiosa, há, de facto, a mensagem de que a vida continua e que o suicídio não vai resolver coisíssima nenhuma. E aponta-se como fator para que não se faça a justificação de que Deus não o quer, portanto nós temos um pecado e nós não devemos agir dessa maneira contra a própria vida. E realmente nós encontramos na questão 949 do Livro dos Espíritos essa mesma justificação, como vocês podem ler ali abaixo. Portanto, nós não vamos transgredir contra uma atribuição de Deus, porque essa transgressão vai naturalmente ter consequências, mas para compreendermos isto, nós temos que compreender a mecânica difícil que representa a tradução dos pressupostos espíritas e do facto de haver uma lei moral, tal como há a lei material, em que nós deixamos cair uma laranja e na queda da laranja da nossa mão ela cai sempre, temos a gravidade. Nós também temos que conseguir passar a mensagem sobre as consequências morais e como é que as consequências morais refletem-se tal como se reflete a queda da laranja sempre que ela nos cai da mão. Portanto, é algo natural, tem consequências, tem o efeito, tem a causa. E isto age sobre o raciocínio. E isto é um instrumento que é usado pelo Espiritismo, e tal como nós podemos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, diversos argumentos que procuram justificar e explicar porque é que depois do suicídio nós não vamos de facto encontrar algo diferente daquilo que nós estávamos a vivenciar, se for relativamente à dor, ou que não se escapa de nenhum mal sem que se contraia um ainda pior, ou o facto de que é um engano quando nós pensamos que vamos para o céu a partir do facto de nos matarmos, ou que vamos poder encontrar os nossos entes queridos
se eles já partiram por saudade ou por algum tipo de desespero de caso amoroso. Mas para se compreender isto, nós temos que compreender como é que a vida de facto continua e que nós somos um espírito, representamos, portanto, um campo magnético, e é nestas faixas magnéticas em que nos posicionamos após a morte do corpo que nós nos vamos colocar, e nós encontramos isso de uma forma muito clara relativamente aos suicidas, no livro da médium Ivone Pereira Franco, quando o Camilo Castelo Branco, que assina por Camilo Botelho, em que ele explica a maneira como está a viver e como se vive nesse chamado vale do suicida e do sofrimento terrível que acontece para esses indivíduos, porque não vão naturalmente poder encontrar quem pensam que vão encontrar depois da morte, dado que ela de facto não acontece. Portanto, o suicídio acaba por ser sempre contra os interesses do indivíduo e ele tem que conseguir ganhar argumentos para poder perceber que ele não vai resolver absolutamente nada, só vai agravar tudo aquilo que o está a levar ao suicídio. E temos os testemunhos dos próprios suicidas que nós conseguimos encontrar, portanto, na literatura espírita. E temos o facto de as pessoas se sentirem presos ao próprio corpo. Temos testemunhos de pessoas que morreram atropeladas por um comboio e eles sentem o corpo dilacerado e a ser consumido pelos animais, pelos seres que estão a consumir o corpo. Portanto, o sofrimento é terrível. Temos indivíduos que relatam a sua presença nas regiões umbralinas, como seria o caso nas descrições do Camilo Castelo Branco. E temos ainda aqueles que se tornam presas de obsessores, indivíduos que eventualmente até já foram suicidas e que, por maldade no seu íntimo, procuram fazer esse mal a terceiros. E tudo isto conduz-nos para compreendermos a motivação do suicida, para ele compreender o seu próprio quadro psicológico e espiritual. Vou fazer a pergunta à Filipa se já passei demasiado muito tempo. Já, bolas. Vou tentar acelerar. Então nós temos ignorância associada ao quadro que conduz a pessoa ao suicídio e nós temos, portanto, uma tendência espiritual do passado e há que compreender que há um sentimento de culpa que a pessoa pode sentir e que o faz sentir da forma como ele sente e ele perceber que é normal dentro de um quadro de continuidade da vida e que, portanto, ele tem que corrigir ou pode corrigir esse mesmo quadro. E que muitas das vezes nós somos vítimas de perseguição, obsessores espirituais. Não sei se vocês estão a par, aqui em Valdecâmara trabalha-se assim, eu trabalho no Centro Espírita de Viseu, na ACHEV, eu sou médio doutrinador, penso que posso dizer desta forma, e todos o compreenderão. E é interessante nas doutrinações que nós fazemos aos espíritos, nomeadamente espíritos obsessores que procuram destruir aqueles que vão lá para tratamento, de os fazer entender o perdão, fazer-lhes alterar essa dinâmica psicológica e desta forma libertar a ligação que estão a provocar, a obsessão que estão a provocar àqueles a quem querem fazer mal. E é um processo difícil, mas se explicado as pessoas podem perceber realmente a dinâmica da vida, porque sendo ela holística, ligada, ela existindo para lá do corpo, não basta dizer que não somos seres espirituais, perceber a mecânica leva as pessoas a conseguir ligar as peças e a mapear a ideia à volta de como é que a vida de facto se mantém ligada numa rede extraordinária, física e espiritual. E pronto, e temos a desesperança do futuro, a compreensão de como é que a vida continua e como é que ela pode ter sentido a partir da informação que o Espiritismo nos pode trazer. Sim, nós temos a certeza de uma vida futura na qual se sabe que será tão mais feliz quanto mais infeliz é resignado na Terra. Esta é uma frase extremamente difícil de compreender. Então vou ser infeliz para poder ser feliz? Não vou explicar porque já não há tempo, mas acho que vocês também já sabem o que é que isto quer dizer, provas e expiações. Nós somos realmente todos muito pouco esclarecidos e é natural que nós tenhamos de passar por estas dificuldades para poder almejar algo de melhor. E vou terminar aqui, basta ler, não é? Por conseguinte, a vida ao continuar e a ser explicitada, tal como o Espiritismo a procura fazer, dá-nos esperança, dá-nos sentido e procura, com este instrumento, nós podemos encontrar com este instrumento razões para darmos a devida continuidade e viver essa mesma continuidade, resolvendo os problemas que nós nos vamos deparando. Vamos procurar agora, a partir da Filipa, encontrar a perspectiva científica e mais clara do que esta, eventualmente. Boa tarde.
Então, o grande objetivo do nosso estudo e que nos guiou foi o de contribuir para a análise deste fenómeno do suicídio na idade adulta. Em Portugal existem alguns estudos sobre o suicídio, não os suficientes, mas sobretudo na população jovem, mas existe um grande hiato no que se refere à população adulta e, portanto, esse foi o nosso alvo. E o nosso objetivo dentro desse era também fazer esta análise de uma forma que conciliasse a abordagem da ciência com a do espiritismo. Esta, segundo a literatura científica, é a definição do suicídio. O suicídio envolve sempre alguma hostilidade, seja ela hostilidade em relação aos outros, do indivíduo em relação aos outros, ou do indivíduo em relação a si mesmo. E muitas vezes a terceira opção é a convivência dos dois tipos de hostilidade. Existe também uma predominância de estados emocionais muito alterados, relacionados com sentimentos de raiva, de ansiedade, de culpa, com sentimentos de desespero, de abandono e uma incapacidade muito grande para amar os outros, que, claro, resulta sempre da maior incapacidade do ser humano, que é o de se amar a si mesmo. E envolve sempre um ato consciente de autodestruição. E este foi um aspecto que nós quisemos focar no nosso estudo, que é a coexistência da ideação suicida. E o que é isto da ideação suicida? Envolve sempre uma ideia de cometer o suicídio, um planeamento e depois muitas vezes a tentativa também. E esta ideação suicida, como é que ela se origina e como é que, sobretudo, como é que ela vai ser concretizada? E nesta concretização da ideação suicida nós focamos na prática de ferimentos auto-infligidos, que é, por exemplo, a forma com que mais afeta a população jovem. Ok, então, o maior obstáculo da evolução espiritual e moral do ser humano são as emoções. E daí a ideia de nós abordarmos esta questão da regulação emocional e a sua influência no fenómeno do suicídio. Porque a verdade é que, e esse é um dos motivos que deve provocar uma reflexão por parte de quem faz a assistência a suicidas, a verdade é que não basta o conhecimento intelectual, não basta a existência de informação, é preciso trabalhar o cerne do problema. E o nosso maior obstáculo é sempre a questão das emoções. As razões para um suicídio são sempre muito complexas, mas a grande decisão de que já não vale a pena viver tem sempre uma origem emocional. E essa origem emocional está sempre associada a um vazio existencial muito grande, e isto nós depois conseguimos corroborar com os dados empíricos que recolhemos. As emoções são essencialmente uma definição generalista, porque não é esse o tema do nosso trabalho, são unidades cognitivas, ou seja, que são fundamentais para o nosso raciocínio e para a nossa compreensão intelectual do mundo, mas também são unidades afetivas e são elas que vão organizar diretamente os nossos padrões de comportamento. E, portanto, se são as emoções que estão na origem da organização dos nossos padrões comportamentais, então vale a pena ir aprofundar esta relação entre as emoções e a ideação com o suicídio. Por outro lado, a literatura espírita fala-nos muito nisso, não só as obras de Kardec, mas, por exemplo, a autora Sueli Schubert. Ela diz mesmo que as emoções têm sido um campo muito negligenciado, inclusivamente dentro do trabalho espírita, porque elas são de facto as emoções que nos podem levar a um progresso moral, que nos podem santificar, digamos assim, ou nos podem destruir completamente. Portanto, é esta desregulação emocional que está sempre na origem do suicídio. Portanto, nós fomos, dentro da regulação emocional, que se define pela capacidade que o indivíduo tem de refletir sobre a sua experiência emocional, fomos também focar particularmente, dentro deste tópico da regulação emocional, a questão do controle emocional. E o que é isto? É a nossa capacidade de suprimir emoções, de não nos adaptarmos às situações da nossa vida. A segunda dimensão que nós fomos analisar no nosso estudo foi a questão da impulsividade. E o que é a impulsividade? E porquê a impulsividade? Porque é a característica dentro da nossa personalidade que vai explicar as diferenças entre os indivíduos e que vai explicar como é que um determinado comportamento pode ser considerado patológico ou não quando estamos a falar no âmbito da ideação suicida. E uma das principais manifestações desta impulsividade é a autoagressão. Daí nós termos escolhido esta dimensão dentro da personalidade, esta característica para nós estudarmos o suicídio.
Entretanto, temos grande parte da literatura espírita, não só autores mais antigos, mas autores muito recentes, estão a realçar a relação entre o espiritismo e uma abordagem mais espiritual com a ciência. Por exemplo, David Tracy tem um trabalho muito interessante e ele acha que o suicídio, ele tem estudado em particular o fenómeno do suicídio, e ele acha que o suicídio não é de todo um fenómeno racional. O que nos coloca um problema quer ao nível dos trabalhos dos centros espíritas, mas também na abordagem terapêutica em hospitais. Porque os recursos que nós estamos a facultar, seja no atendimento fraterno, seja no trabalho mediúnico, seja nos hospitais, é sempre com base na racionalidade. E quem lida com suicidas ou com indivíduos que estão em processo de tentativa de suicídio, percebe claramente que o seu raciocínio está de tal forma enviesado, digamos assim, está de tal modo confuso, que argumentos racionais nem sempre vão conseguir ajudar o problema. E, portanto, essa dimensão espiritual tem sido sempre muito negligenciada e isso também está a ser apontado, felizmente, pelos autores mais recentes que estão a estudar este fenómeno. Há também vários autores, como citámos ali alguns, que nos dizem que o espiritismo, em particular o espiritismo dentro das abordagens espiritualistas, que tem sido da maior importância como forma de compreender fenómenos tidos como inexplicáveis e, portanto, se calhar está na altura de nós refletirmos, e esse também era um dos objetivos deste estudo, como é que o conhecimento do espiritismo pode ser melhor integrado no corpo de conhecimentos que são a psiquiatria e a psicologia na prática clínica. Portanto, é este o nosso foco deste trabalho. Uma outra abordagem muito comum, sobretudo na perspectiva hospitalar, na abordagem hospitalar, é a abordagem cognitivo-comportamental. Basicamente é esta a terapia privilegiada por psicólogos e psiquiatras, que visa a prevenção das perturbações mentais e também começa a incluir o papel das religiões, das crenças, de práticas como a prece, na prevenção precisamente destes problemas de saúde mental e como instrumentos de autoajuda. Eu vou passar este slide, porque o meu colega já me tirou muito tempo, então vou passar esta parte das representações mais simbólicas, porque quando nós falamos de morte e quando falamos de suicídio temos que ter sempre presente a questão das representações sociais sobre a própria morte. Não basta nós impormos a perspectiva espírita do que é ou do que não é a morte. Nós temos que perceber e conhecer em profundidade as representações sociais, aquilo que a sociedade pensa, aquilo que os indivíduos pensam dentro da sua comunidade sobre a morte. Porque é precisamente ao nível dessas representações sociais que vão acontecer fenómenos como aquele exemplo que o Carlos mostrou no início dos suicídios coletivos ou de fenómenos como a baleia azul que foi referido esta manhã. Portanto, o nosso estudo quis responder a esta pergunta, ok? A relação entre a medicina e a espiritualidade parece já ser mais ou menos consensual, não é? Mas como é que nós vamos pôr isto na prática? Como é que nós vamos implementar isto nos hospitais? E no nosso caso interessava-nos a população portuguesa, porque ao contrário do nosso querido país do Brasil, nós ainda não temos hospitais espíritas em Portugal. Então, será que esta prática espiritual, baseada no espiritismo, pode ter realmente um papel profilático na prevenção do suicídio, da ideação suicida e do autodano, que foi o fenómeno dentro do suicídio que nós exploramos? Será que esta abordagem espiritual pode servir para recuperação face à tentativa de suicídio? Será que pode ter um papel preventivo ou pode até ter algum papel no caráter mais impulsivo que os indivíduos apresentam quando estão em processo de ideação suicida? E por último, lá está o nosso grande objetivo, como é que nós vamos complementar o tratamento clínico com o espiritual? Como é que isso vai ser feito na prática? Como é que nós vamos juntar as partes, os elementos cognitivos do que o espiritismo diz sobre o suicídio com o que os psiquiatras dizem? Portanto, há aqui uma série de questões práticas, teóricas, individuais, sociais, que têm que ser equacionadas. Então, o nosso estudo foi essencialmente um estudo quantitativo
Descritivo ou correlacional. O que é que estas palavras grandes querem dizer? É que o que nós tentámos fazer foi aproximar-nos de uma tentativa de descrição do fenómeno e de discussão sobre como é que se manifestam os comportamentos autodestrutivos. Um pormenor importante aqui, um detalhe importante, é que, sendo o estudo descritivo ou correlacional, nós não procuramos relações de causa e efeito, porque em fenómenos tão complexos como o suicídio não era de todo esse o nosso objetivo. Para isso, o nosso método foi, claro, a recolha de dados. Tivemos 97 questionários validados, ainda que tenhamos recolhido 103 questionários, distribuídos em centros espíritas da zona norte e centro e no hospital, como já referido pelo Carlos, no hospital de Viseu. Esses questionários versaram essencialmente estas 3 dimensões que eu expliquei há pouco, a do impulso, a do autodano e da edição suicida, a escala de interiorização religiosa, que nós adaptamos, e os dados sociodemográficos dos utentes, quer de centros espíritas, quer do centro hospitalar. Isto aqui são estes 2 próximos slides, são um bocadinho densos com números, mas eu vou resumir. A caracterização da nossa população era maioritariamente feminina, maioritariamente casada, maioritariamente trabalhadores de serviços pessoais, e a residência era maioritariamente em Viseu, muito por causa da dimensão do centro espírita de lá e por termos questionado lá no hospital de Viseu. E as idades foram essencialmente entre os 41 e os 50, na sua maioria. Quanto ao quadro religioso, eu vou chamar a atenção sobretudo para o primeiro aspecto, porque estão a reparar que o número, a percentagem é exatamente igual dentro daqueles que se manifestam como católicos não praticantes e os que são espíritas. Foi uma coincidência em termos de tratamento dos dados, mas há aqui uma informação relevante e que nos foi dada diretamente pelos centros espíritas, onde nós fizemos a recolha dos questionários, é que muitos dos utentes dos centros espíritas, sendo espíritas e mesmo não praticando o catolicismo, quando chega a altura de apontarem, de escreverem a cruzinha na lista das religiões, eles vão escolher o catolicismo e não o espiritismo. Isto pode ter, claro, muitas explicações. Uma delas é que muitas vezes as pessoas não entendem o espiritismo como uma religião. E ainda bem se entendermos religião no seu aspecto institucional, de rituais, de ter seguidores, etc. Depois, a maior parte diz que a família acredita em Deus, mas não segue nenhuma religião. A maioria também diz que teve uma educação religiosa, e isso vai ser importante para os resultados que nós tivemos depois. E cerca de 20% mencionam que participam até 3 vezes por semana em alguma prática religiosa, e 34% do total da amostra indicam que a religião ou a prática espiritual é algo muito importante para as suas vidas, e é nessa prática espiritual que baseiam quase todas as suas opiniões e ações. Estes foram os instrumentos que nós utilizamos. Vou fazer rapidamente. O primeiro são tipos de questionários. O primeiro questionário visa avaliar precisamente as dimensões da impulsividade, do autodano e da ideação suicida. O segundo tem a ver procura compreender como é que uma pessoa normalmente expressa a sua capacidade emocional. A terceira procura compreender se os pensamentos e os comportamentos numa dada situação são realizados com ou sem impulsividade. O nosso foco era a impulsividade. E, por último, esta escala da espiritualidade tem a ver, avalia a qualidade de vida da pessoa, considerando aspectos religiosos, espirituais e as suas crenças. Um detalhe importante, se houver aqui algum estatístico na plateia, é que estas escalas, estes instrumentos, não foram adaptados para a população portuguesa, ou antes, não tiveram testes prévios para a população portuguesa. Mas isto é um detalhe depois mais metodológico. Ou seja, então, quanto às questões, resultados desse questionário. Na primeira questão, se as pessoas acreditam ou não após a vida após a morte, vem ali uma escala entre 1 e 5. 1 é absolutamente nada e 5 é absolutamente sim, acredito. E, portanto, a maioria das respostas ficou-se no 3. Segunda pergunta, sente influência de seres espirituais? Aqui não falámos em espíritos nem entidades espirituais para não condicionar as respostas. Inclusive nas opções falámos em anjos, anjos da guarda, etc. Portanto, 50% está mais próximo do nada do que outra coisa. Sente a ajuda dessas entidades na relação com os outros? 40% está mais próximo do claro que sim.
Sendo que essas entidades lhe dão amparo, 40% dizem que sim. Sente na sua vida diária momentos de intuição e inspiração, 25% estão próximo do sim. Quanto a se sentem gratos pela sua vida, 35% aproximam-se do sim, que é uma percentagem baixa. E entre os gratos pela vida, 28% não sentem nem muita nem pouca esperança na vida e 26% admitem que as crenças espirituais ajudam a encontrar coerência entre o que pensam, dizem e sentem. Portanto, estamos abaixo de metade, estamos muito abaixo dos 50%. Portanto, já podemos avaliar aqui. Eu relembro que aqui temos utilizadores de centros espíritas e também do centro hospitalar. Este slide é realmente, então, a interpretação dos resultados que nós obtivemos. Eu vou pedir-vos, por uma questão de gestão de tempo, que não leiam o slide, se foquem naquilo que eu vou dizer, porque eu vou resumir a questão. O que é que nós encontramos? Que os utentes do grupo de espírita têm mais impulsividade em situações negativas. Portanto, eles lidam pior quando a porca torce o rabo, como se costuma dizer. Mas também têm mais esperança, têm um maior sentido de busca existencial, ao contrário do que acontece no grupo hospitalar. No entanto, e também os utentes do grupo espírita têm uma maior propensão para o autodano, que era uma dimensão dos ferimentos autoinfligidos. Agora, vou pedir-vos que não interpretem isto, estamos a falar de tratamento estatístico, que, ok, então o que é que estamos a fazer no centro espírita? O centro espírita, afinal, tem mais impulsividade, tem mais propensão para o autodano, tem mais esperança, mas então, temos que perceber uma coisa. Primeiro, os utentes dos centros espíritas, como nós sabemos, já passaram pelas consultas dos centros, pelas consultas dos hospitais. Por exemplo, neste resultado em concreto da maior propensão para o autodano, também podemos explicá-lo da seguinte forma, é que o autodano, os ferimentos autoinfligidos, são muitas vezes mecanismos de coping, de saber lidar com a situação, ou seja, um mecanismo de proteção da pessoa. Enquanto a pessoa está naquele processo de pensamento cíclico autodestrutivo, enquanto percebe, ok, não me vou suicidar, mas até lá eu tenho que lidar com esta compulsão, os ferimentos autoinfligidos são um mecanismo de ela temperar essa compulsão para se suicidar. E nós temos que ver que o processo de tratamento, vamos falar assim em termos muito simplistas, do suicídio em centros espíritas não é rápido. Ou seja, qualquer processo de tratamento num centro espírita leva o seu tempo, leva o tempo de cada um de nós, porque tem a ver com a nossa reforma moral, com a nossa reforma interior. Logo, tudo, enquanto a pessoa está nesse processo, muita coisa pode acontecer, inclusive, no caso dos suicidas, desta maior propensão para o autodano. A questão de terem maior sentido de busca existencial está completamente de acordo com aquilo que realmente o centro espírita faz, que é responder às grandes questões existenciais do ser humano. No grupo hospitalar, nós temos então uma maior satisfação com a vida e também é menor a tendência depressiva. Mas isto também é fácil de explicar, de contextualizarmos, porque as pessoas que estão a ser seguidas em consultas hospitalares estão também a ser medicadas e a maioria dos medicamentos nesta questão vai atuar sobre os neurotransmissores de que falou aqui a doutora Samira durante a manhã. Portanto, não vamos, mais uma vez, fazer interpretações simplistas que a abordagem no centro hospitalar é mais eficaz do que o centro espírita. Não estamos a pôr aqui em confronto uma ou outra, pelo contrário. Quanto à impulsividade, ela também é maior, mas nos utentes que frequentam os hospitais, percebe-se que, a par desta maior impulsividade, existe também uma menor perseverança, uma menor resiliência, ao contrário do que acontece nos utentes dos centros espíritas, que, apesar de serem mais impulsivos também, conseguem ter mais esperança e são mais perseverantes e mais resilientes. Uma questão também importante é que, dentro da dimensão da impulsividade, os utentes dos centros hospitalares têm uma maior dificuldade em manter a atenção em atividades difíceis ou longas. Portanto, menor capacidade de se concentrarem. Também, muitas vezes, dependentes da medicação. Muitas vezes também é um próprio efeito colateral da medicação. E têm menos impulsividade em situações negativas, o que também pode ser explicado, muitas vezes, pela própria medicação. Então, já estou quase a acabar, Lourdes.
Então, entre os dois grupos, resumidamente aquilo que eu disse anteriormente, nós podemos ver que o grupo espírita, os utentes dos grupos, o grupo de utentes dos centros espíritas está mais focado numa busca existencial, já percebeu que a solução não é só farmacológica, está mais preocupado em perceber o sentido da vida, enquanto que no grupo hospitalar nós temos um maior foco na resolução de um problema concreto. Portanto, tenho um problema, dê-me um comprimido para resolver. No grupo espírita há muito, e isto pode relacionar com o facto de terem mais esperança, com o resultado de terem mais esperança, a relação do grupo no centro espírita é mais importante, as relações entre eles, a comunidade que o centro espírita também representa, muitas vezes uma segunda família, isso é muito importante para a recuperação de um suicida ou de um indivíduo nesse processo, enquanto no grupo hospitalar se verifica uma relação cíclica entre autodano e supressão emocional. Ou seja, a pessoa está sempre entre episódios de ferimentos autoinfligidos e de autodano e de controlo emocional. Não se conseguirem... A capacidade de expressão emocional nos utentes do grupo hospitalar é menor. Ainda que a relação seja muito mais focada em si mesmo, em detrimento da relação com os outros. E no grupo espírita há uma clara noção de que o que está em causa no tratamento destas perturbações mentais e do processo de suicídio é uma mudança de comportamento inspirada num crescimento e amadurecimento moral. Esta noção não se verifica, pelo menos de forma estatisticamente significativa, no grupo de utentes do hospital. Portanto, reforçar que também a literatura científica privilegia modelos multifatoriais para a explicação do suicídio, sobretudo quando este se trata de uma condição crónica, quando esta tendência para o suicídio não está associada apenas a uma fase má da vida, mas é algo com que a pessoa tem que lidar num período largo da sua vida. Portanto, resumindo, os nossos resultados corroboram essencialmente, e esta era a mensagem principal que nós queríamos reforçar, porque fala-se muito nestes eventos sobre medicina e espiritualidade que é necessária esta complementaridade entre a abordagem médica e a abordagem espírita, mas será que as pessoas que estão a ser tratadas e que estão a viver o problema em si mostram isso? Então, nós tivemos necessidade de ir buscar dados ao terreno para justificar, para sustentar esta urgente e necessária complementaridade e, portanto, o passo que agora é preciso dar é saber em concreto como é que nós vamos fazer isso, como é que nós vamos unir esforços. Concretamente aqui em Portugal, com a nossa população, como é que nós vamos fazer? E para isso, não deixámos de listar aqui desafios à investigação sobre trabalhos espíritas e quanto a isto eu queria referir uma coisa que eu aprendi na sexta-feira passada, que foi numa palestra num centro espírita relacionada com a história do movimento espírita português. A investigação em centros espíritas chegou a ser proibida no tempo da ditadura. Havia a intenção de se criar um laboratório de experiências psíquicas que foi, ironicamente e com ironia, usando a ironia e o sarcasmo, proibida aos espíritas portugueses na altura. Não é do meu tempo, mas estava lá, está lá escrita a intenção nessa história, inclusive da Federação Espírita Portuguesa. E foi usado ironicamente, dizendo que mesmo os espíritas não teriam essa capacidade. Portanto, está na hora de nós honrarmos a nossa história, honrarmos quem foi proibido de avançar com uma intenção importante na história do movimento espírita português, que era levar à investigação científica e unir esforços entre espíritas e médicos e académicos. Esta investigação não tem nem deve ser feita apenas por académicos, tem que ser feita por todos aqueles que estão envolvidos nisto. Porque o suicídio, ou a depressão, ou outro problema qualquer, afeta-nos independentemente do nosso papel profissional na sociedade. Portanto, tem que haver essa união de esforços para que possamos também concretizar aquilo que já nos proibiram no passado muito recente da história de Portugal. E, portanto, mas até lá nós temos estes desafios para ultrapassar, entre eles a falta de escalas e de instrumentos formais que permitam diferenciar e analisar os efeitos que acontecem nos centros espíritas, acertar uma metodologia que não pode ser unicamente a metodologia científica tal como ela existe hoje, expandir essas metodologias de abordagem. Já existem alguns autores que estão a defender isso. Temos a dificuldade da própria natureza dos fenómenos mediúnicos que não são controláveis nem manipuláveis, o que coloca um desafio sério à ciência formal.
os vieses e equívocos dos próprios investigadores, muitos por desconhecimento da doutrina espírita, e muitas vezes dos espíritas porque estão demasiado focados nos trabalhos mediúnicos, e depois os problemas normais na investigação científica, a escassez de financiamento e a disponibilidade de investigadores com a vontade de fazer este trabalho. Por último, os agradecimentos a todos os centros espíritas que colaboraram nisto. Sem eles não seria possível este trabalho, portanto este trabalho é-lhes completamente merecido. A todos eles o nosso muito obrigada por se terem disponibilizado para o preenchimento dos questionários. Envolveu o trabalho das pessoas envolvidas, dos dirigentes, portanto muito obrigada. E por último, eu queria só reforçar aqui um caso que nós estamos a acompanhar num projeto que é o Stop Suicídio, é uma linha online de apoio a suicídio, em que muito recentemente um caso de Braga que nós estamos a acompanhar nos dizia que, em processo de ideação suicida, ideação não é só ideação, tentativa, ele dizia-nos, mas a minha dor é maior que a de todos. E nós temos muito quando temos algum problema, nós achamos sempre que o nosso problema é maior que os outros. E é tão fácil, quando nós já lutámos muito, já trabalhámos muito, já tentámos 1001 portas e janelas, etc., pensar assim à noite, deitar-nos, caramba, estou cansada e, portanto, vou desistir disto. Isto é um pensamento muito fácil, muito recorrente e crónico. E nós achamos sempre que a nossa dor é maior que a dos outros. Independentemente de todas as interpretações psicológicas que nós possamos fazer disto, nós temos, como referiu o Carlos no início, que perceber que realmente para aquela pessoa em processo de ideação suicida e de prática de suicídio, aquela dor que aquela pessoa está a sofrer é a maior do mundo. E nós, só por arrogância, é que não vamos conseguir perceber isso. E, portanto, temos que perceber toda esta investigação científica, espírita, etc., tem que essencialmente focar-se neste problema, a dor daquela pessoa naquele momento. Sem intelectualização excessiva, mas, acima de tudo, pela empatia. A conciliação da abordagem médica e espiritual passa também pela conciliação entre uma abordagem racional, cognitiva, com a empatia pelo outro. Porque as pessoas e as suas dores são mais importantes do que aquilo que qualquer um de nós possa dizer quando está em cima de um palco ou com um computador à frente. Portanto, acima de tudo, queríamos deixar esta mensagem de Paulo que o nosso maior tesouro é, de facto, a nossa vida, que nos foi dada por Deus. Portanto, se Deus nos deu a vida, quem somos nós para a tirar? A nossa vida é realmente este tesouro em vasos de barro. Esses vasos de barro somos nós, com as nossas emoções, com a nossa personalidade, com os nossos corpos, para que possamos realmente tornar essa vida mais sublime, porque é para isso que nós aqui estamos. E, portanto, muito obrigada pela vossa atenção e desculpem, acho que passámos o nosso tempo.